o meu comentário aqui hoje é um comentário que foi feito ontem no grupo sobre histeria, que eu acho que ele é bem útil para, independente de pensar só a questão da histeria, é um comentário bem útil porque passa pelas considerações de um autor que é muito rico e muito original nos seus escritos, que é o Fairbairn. Eu já falei dele aqui algumas vezes e provavelmente vou continuar falando em outros momentos. E o Fairbairn é uma figura que está ali junto com pareado ali com a Melanie Klein quando começa, né, o modelo de relações de objeto. E ele é um autor que tem umas considerações bem interessantes, bem ricas, assim, e para entender esse negócio que eu coloquei, ser tudo o que o outro quer, obviamente pode ter várias explicações, mas uma delas é essa que eu vou passar aqui, mas para passar aqui eu vou fazer rapidinho assim, eu vou mostrar um pouco qual que é a teoria dele, o raciocínio que ele tem, e a proposta que ele tem, e aí, então depois trazer duas situações problemas para pensar a partir desse modelo. Então o Fairbairn, ele é um cara que ele tem ali críticas ao modelo freudiano, que a gente pode chamar de modelo pulsional, né? E quando eu falo de modelo pulsional, é quando nós consideramos que existe a pulsão e que o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Então, pensando em Freud ali, você tem as fases do desenvolvimento libidinal, você tem ali a eleição de vários objetos, oral, anal, e vários objetos, que Freud vai chamar de disposição perversa polimorfa. E o elemento mais variável aí seria o objeto. O objeto seria alguma coisa para ser utilizado para uma descarga, para obtenção de prazer. Então, no fim das contas, para Freud, busca pelo prazer o tempo todo. E no modelo relacional, a proposta é diferente. Então, a gente pode pegar, a princípio, dois pontos de diferenciação. Pensando em Fairbairn, a libido não busca prazer, mas busca objeto. Ou, se quiser pensar de uma forma menos abstrata, pensar a libido, as pessoas buscam relacionamentos e não prazer. O prazer pode ser uma consequência a partir de um relacionamento, mas não o prazer vem primeiro. Então, primeira coisa, a libido não busca prazer, mas busca objeto. Segundo, a pulsão é inseparável da estrutura, que é uma ideia que o Fairbairn tem, que o ego e o objeto estão ligados sempre, né? Não existe uma coisa separada da outra. Então, nesse sentido, o bebê já nasce ligado, de alguma forma, ao ego materno. Ele vai em busca da mãe, ele vai em busca desse objeto materno. Então, essa é uma proposta que tem, que já é bem diferente. Então, esses dois pontos. Para ele, Fairbairn, o ego ele é unitário. E detalhe muito importante aqui, o Fairbairn vai colocar que o bebê humano, o ser humano, que o ego, ele vai buscar a relação com objetos reais. Isso é bem interessante, que vai fazer uma diferenciação importante do que a Klein tem em termos de busca de relações de objeto e a proposta... Peraí que travou. A diferenciação, né, que a Klein tem na busca de objetos, que fica muito na ordem da fantasia, enquanto para o Fairbairn você tem a necessidade de busca de objetos reais. Então, um dos pontos que é criticado, inclusive o próprio Winnicott critica isso na Klein, é o excesso de fantasia, né? Tanto é que na clínica kleiniana tudo é interpretado. Se você traz alguma coisa de fora, do dia a dia mesmo, de uma coisa real ali que aconteceu, né? A gasolina está R$7. Dentro de um setting kleiniano, isso vai ser interpretado como uma fantasia direcionada ao analista ou alguma coisa do tipo. Então, nunca se trata da realidade, sempre é uma fantasia, sempre é uma interpretação da realidade. E o Fairbairn é um cara que ele vai falar da necessidade de buscar objetos reais. Isso tem um episódio que acontece, né, de um paciente que fala para ele assim: eu quero um pai de verdade, cara, eu quero um pai real, eu sei que eu não tive esse pai, eu entendo que você fala da necessidade de um pai simbólico que deve aparecer nas minhas questões, mas eu gostaria de ter um pai, qual o problema? Eu gostaria de ter um pai efetivamente, ou de ter uma mãe efetivamente. E é bem interessante, até comentava isso no grupo,
que o Veblen foi criticado por Winnicott no primeiro momento, mas no segundo momento o Winnicott reconhece vários pontos. Um deles é esse, né, do objeto real. O Winnicott, num texto chamado O Uso do Objeto, ele vai falar da importância do objeto real, das especificações reais do objeto, que é possibilitar a passagem de um mundo subjetivo, né, de um mundo subjetivamente concebido para um mundo objetivamente percebido. Então temos aí um ego unitário que busca relações com objetos reais. Beleza. Aí ele vai dizer, se essas relações são satisfatórias, essa busca, esse encontro é satisfatório, esse encontro com o objeto real é satisfatório, o ego permanece integrado. Agora, se essa busca, esse encontro com o objeto real é insatisfatório, vão acontecer criações de objetos substitutos, né, objetos compensatórios. Mais ou menos assim, o bebê se depara com uma mãe que não é uma mãe que cuida, né, uma mãe negligente. O que ele vai fazer é criar um objeto interno compensatório de uma mãe boa, para preservar essa mãe que, na sua qualidade real, é má. Então, nesse sentido, você, pensando na ideia de que o ego e o objeto estão ligados sempre, se eu estou criando essa compensação, essa modificação do objeto real através do objeto compensatório interno, eu estou fragmentando uma parte, eu estou, de alguma forma, modificando uma parte do ego. Então, para o Veblen, o ego, ele é uno, né? Ele é uma coisa só, a princípio, se todas as relações que são estabelecidas são satisfatórias. Porém, a gente sabe que obviamente não vai dar para fazer isso, você vai ter encontro com objetos no mundo, objetos reais, e você vai ter objetos reais que satisfazem e pode permanecer o ego daquela maneira, mas você vai ter objetos que não são satisfatórios, você vai ter a substituição compensatória. Então, por isso, o ego vai se tornar fragmentado na perspectiva do Veblen. Então, o ego ele é composto de cisões. Nisso, ele vai pensar que todos nós somos cindidos em algum grau, né, no sentido de uma esquizoidia, e que fragmentação do ego, e que eu vou ter cisões maiores, cisões menores, fragmentações maiores, fragmentações menores. Obviamente que isso vai ter a ver com a experiência de encontros com os objetos reais e aquilo que foi possível manter porque era satisfatório e aquilo que foi necessário fazer uma modificação compensatória. Então, olha que legal esse raciocínio. E aí, na sequência, um outro ponto legal de se pensar. Para o Veblen, na relação com a mãe, vai ter então uma experiência gratificante e uma experiência não gratificante. Então, gratificante se tem um encontro com o objeto real e o objeto satisfatório, é gratificante. Diante de uma experiência de uma relação não gratificante, né, o encontro com o objeto real não foi satisfatório, ele vai dizer assim, é possível encontrar uma mãe privadora, né, uma mãe que rejeita, rejeitável, melhor dizendo, porque é um objeto que é mau, e ao mesmo tempo, esse objeto mau cria no bebê, no sujeito, a expectativa de que num segundo momento, num outro momento, ela possa ser boa. Então, eu acho legal pensar nisso aqui, porque vai mostrar um estado depressivo a partir dessa perspectiva. Então, eu já chego lá. Então, pensando nisso, a mãe pode ser gratificante, dependendo da relação com o objeto real, materno, e que pode manter o ego coeso, ou vai ser uma experiência de frustração não gratificante, que vai exigir um objeto compensatório, seja porque, né, está rejeitando esse objeto, que é uma mãe privadora, ou então está adiando para um outro momento, né, você tem ali uma rejeição, mas uma esperança de um outro momento, ter um encontro com essa mãe real, e ele fala, nesse ponto eu tenho uma mãe sedutora. Então, eu tenho uma mãe gratificante, essa aqui corresponde à busca do objeto real, o encontro satisfatório. Eu tenho uma mãe privadora, quando se depara com essa mãe que não corresponde, não é gratificante, então tem uma rejeição com relação a ela. E tem, então, essa mãe também que vai ser rejeitada, porém, o segundo passo diante da rejeição, que é a esperança de, num futuro, conseguir encontrar essa mãe real, que vai, então, poder reparar essa experiência ruim com o objeto real inicial. Então ele vai dizer, então temos aí 3 tipos de mãe: mãe gratificante, mãe sedutora, mãe privadora. E nesse raciocínio que eu falei para vocês, de adiar, de sedução, a gente poderia pensar uma frase que o Veblen traz, quando ele fala da criança, por exemplo, depressiva, da pessoa depressiva, em que ele coloca assim, é melhor ser mal no mundo bom do que ser bom no mundo mal. Então a gente pode entender que ele quer dizer pelo seguinte, ele vai falar, imagine a criança que chega no mundo e se depara com uma mãe má,
que colocar ali é meio que tudo para ela, ou uma família má. Aí você vai ter o esforço dessa criança de preservar essa mãe como uma mãe boa, ou seja, não vai tomar a mãe pela sua realidade, né, como sua forma real, e vai criar uma mãe substituta. Então essa mãe substituta, né, nessa substituição, nesse objeto interno substituto compensatório, cria-se uma mãe boa. E aí você vai escutar a frase dessa pessoa assim: eu que sou ruim, minha mãe é boa, minha mãe me bate, minha mãe me negligencia porque eu não mereço, porque eu sou um lixo, porque eu sou uma porcaria. Então, para preservar essa mãe, o sujeito aqui nessa perspectiva do Feber modifica, idealizando e, obviamente, tem que colocar o ataque em algum lugar, coloca o ataque em si mesmo. O Feber chega nessas conclusões que ele atendeu muitos casos de crianças que foram vítimas de abuso, de violência, e ele viu quanto essas crianças, e não só crianças, pessoas também, adultos fazem isso, né? De preservar os seus, aqueles que de alguma forma levaram ela a sofrimento, puniram de alguma forma, ou que foram vítimas de violência. Então você preserva aquele que te ataca, aquele que te destrói, aquele que te machuca. Então nesse sentido a gente pode pensar, né, a perspectiva depressiva dessa maneira, de manter então o mundo, tentar manter um mundo bom, para que um dia, veja a questão da esperança, lá no futuro, quem sabe, eu posso viver nesse mundo, eu posso ter uma relação com essa mãe, e ataca a si mesmo. Então aquela perspectiva da pessoa se depreciando, e não adianta você falar para ela assim: não fica assim, não se deprecie, veja quantas coisas boas onde você chegou, o que você faz, etc. Não adianta fazer nada disso. Bom, continuando o raciocínio dele, já fez um pouquinho de um raciocínio, um pouco de ideia clínica, ele traz aqui, ó. Como se objeto e como se objeto e ego são inseparáveis, ele vai dizer: objeto ideal e objeto excitante, né, que vai ser decorrente da experiência com a mãe gratificante, objeto ideal, mãe sedutora, objeto excitante, ele fala, temos aqui o ego libidinal. E com aquela mãe privadora, que vai aparecer então objeto rejeitante, ele fala um ego antilibidinal. Aí, obviamente, tem os aprofundamentos que não dá tempo aqui. E aqui, acho que é bacana uma perspectiva, a gente está trabalhando ontem no grupo, da posição histérica do mundo, que ele fala assim: o que vai levar uma pessoa a ser, o cenário que leva a pessoa à configuração histérica na sua vida futura. E aí ele traz o exemplo, para pensar nessa questão do objeto substituto, ele traz uma mãe que olha para o seu bebê, cuida do seu bebê, e obviamente, né, uma mãe que cuida do seu bebê, nesse caso quem traz é o Bolas. Ele fala da mãe que vai libidinizar o seu bebê, que com o toque dela ela vai libidinizando esse bebê, e que pode ser que essa mãe, por conta do próprio Édipo dela, das questões dela, né, ela não consegue tocar em todas as partes desse bebê, ela pode rejeitar algumas partes. Então, por exemplo, ela pode libidinizar todo o corpo, exceto a região genital, ou alguma parte que seja uma dificuldade dela. E isso vai criar uma certa cisão da elaboração corporal desse bebê para o bebê. Então, o que vai acontecer? Essa mãe, às vezes por conta da própria dificuldade com a sexualidade dela, ela vai rejeitar essa sexualidade no bebê. Aí o que ela faz? Ela não toma o bebê pelo bebê real, ela toma o bebê por um objeto substituto. E aí, olha só que complexa a operação que o Feber propõe, mas tem muitas consequências clínicas. Ele vai dizer assim, que o bebê, criança, ele começa a sacar que aquilo que ele está sendo rejeitado, mas tem alguma outra coisa que a mãe transmite para ele que está vendo nele, que tem a ver com o objeto substituto internalizado, objeto compensatório. E ele fica então tentando decifrar qual é o objeto substituto por qual ele é tomado. Então imagine, eu estou aqui, minha mãe está aqui me olhando, e aí eu percebo que ela não me olha, ela vê alguma coisa em mim, negando alguma coisa, idealizando alguma coisa, sei lá eu, mas que não corresponde a mim. Então ele saca que tem alguma outra coisa que a mãe olha, que tem a ver com o objeto compensatório dela, e ele vai tentar se configurar para ser igual ao objeto compensatório que ela olha para ele. E aí começa todo aquele movimento
que vai caracterizar muita questão histérica, a dificuldade de identidade, de dizer assim, o que eu sou, quem sou eu, porque essa pessoa toma esse modelo de matriz, né, de ficar tentando sondar o que o outro deseja de mim, o que o outro espera de mim. Veja que isso aqui, se você pegar, por exemplo, escola francesa, pegar o Lacan, você já tem como, esse é o cenário, né? O nosso cenário é, eu me configuro a partir do desejo do outro. Então, eu estou ali pensando no estágio do espelho, eu tomo ali as coordenadas para buscar o olhar de desejo do outro e eu me moldo, meio que monto a partir desse olhar de desejo. E que aí você tem um texto do Winnicott, chamado O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento do Indivíduo, em que ele não concorda, ele fala assim, ok, eu fui influenciado pelo texto do Lacan, do estágio do espelho, porém, eu acho que o ponto de vista que eu enxergo é anterior a isso. É anterior porque a mãe não devolve o humor dela para o bebê. O que ela tem que fazer é devolver o humor do bebê para o bebê. Então, a gente poderia, traduzindo para termos do Fairbairn, a mãe, ela olha para o seu bebê, ela deveria olhar para o seu bebê e ver o bebê que está ali. Mas a mãe que o Fairbairn trouxe aqui, que eu trouxe como exemplo, ela, por uma dificuldade pessoal, ela substitui, ela cria um objeto compensatório interno para aquele bebê e ela olha uma coisa que não é aquele bebê. E aí o bebê se depara com isso. Jogando para o Winnicott, pensando no espelho, é aquela mãe, por exemplo, depressiva, que ela olha para o filho, para a filha, para o bebê, mas ela não consegue devolver a alegria de vida que aquela criança tem no mundo. Ela devolve o próprio humor. E aí você cria aquela coisa da criança precisar decifrar o humor materno. Uma coisa, por exemplo, que o Jim Carrey fala, né, em entrevista, que ele tinha uma mãe depressiva e que o dia a dia dele era tentar fazê-la sorrir. A gente poderia trazer aqui no exemplo do Fairbairn, aquela mãe que olhava e não via o bebê real, não via a criança real, mas tomava ele por um objeto compensatório substituto, ele não se via visto e precisou então achar a forma de se identificar com o objeto interno materno para conseguir ter o olhar dela. E aí nisso ficam essas pessoas especialistas em se moldar a partir do desejo do outro, ou melhor dizendo, a partir do objeto interno que o outro tem compensatório diante do sujeito. E aí o Bolas, ele traz um caso de um cara, por exemplo, que ele tem muito sucesso na vida, só que à medida que ele tem sucesso na vida, ele sente raiva quando ele é reconhecido. Então ele fez alguma coisa assim, um grande feito, e as pessoas felicitam ele, parabenizam ele, e ele fica rancoroso com isso. Rancoroso, meio que dentro da perspectiva dele, assim, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu alcancei, tudo isso que eu fiz, foi em resposta a isso, é dessa forma que me olharam, que cada um me olhou, as diferentes pessoas me olharam e que não me viam. Então, cada conquista que eu tenho, que você celebra comigo, você me parabeniza, mostra o quanto você não está vendo o que sou eu e sim me tomando como objeto substituto, né, objeto compensatório interno seu. E aí dá para pensar em N coisas, né? Então, aí ele traz esse cara, por exemplo, que então, ele, diante dessa constatação, ele começa a abrir mão de uma série de coisas. Abre mão do emprego, abre mão do dinheiro e não sei o que, vai à falência, a família fica desesperada, enfim. E aí tudo bem, ele tem uma reviravolta e consegue recuperar essas coisas e ao mesmo tempo ter uma experiência de um self verdadeiro, né? Que se você se olhar para essa perspectiva do Fairbairn, você percebe que tem a ver com falso self, inclusive, né? Mas uma outra teoria mais aí para o Winnicott. Então veja que interessante que dá para tirar disso. Não para pensar só na histeria, mas para pensar isso que nós escutamos na clínica o tempo todo, escutamos no dia a dia, sentimos muitas vezes, né, algumas pessoas, de que por mais que faça as coisas, parece que está sempre fazendo para alguém, está sempre esgotado em fazer para alguém, porque pode estar sendo tomado por essa via, né, por um objeto compensatório e que então fica sondando que objeto é esse para se configurar de tal maneira e então ser olhado pelo outro. Então, uma perspectiva bem original do Fairbairn, é isso que eu vou trazer para vocês. Esse é o tipo de raciocínio que começa amanhã, aliás, né? Hoje é dia 29, amanhã começa, já aproveitando, o curso Diagnóstico Psicanalítico. Esse tipo de raciocínio tem lá no curso Diagnóstico Psicanalítico para entender, ou tentar entender, ou começar a entender, ou levantar hipóteses
sobre a estruturação das personalidades. Por que é que uma pessoa histérica tem essas características normalmente? Por que uma pessoa num caráter obsessivo tem tais características? Porque uma pessoa com características esquizoides chegou no ponto que está. Então, por aí vai. Expectativa do curso, é isso aí. Então o curso hoje é o último dia de inscrição, porque começa amanhã. Lembrando, 12 semanas de estudo, aulas gravadas lá na Hotmart, mas também a cada semana eu faço um vídeo resposta, respondendo todas as perguntas que o pessoal coloca lá no vídeo da semana. Se tiver interesse, é só ir lá no Linktree, no perfil do Instagram, e você clica lá e aparece lá os linkzinhos para os meus cursos. Beleza, gente? Então é isso. Bom dia para vocês. Sextou.